Eu sou Letícia, tenho 39 anos, sou mãe da Alice. Eu sempre tive o sonho de ser mãe, então a Alice para mim foi a realização desse sonho. Me casei em 2016 com o Thiago e desde quando a gente começou a se relacionar, a gente já tinha o sonho de termos um filho ou uma filha. Em 2016, quando nós nos casamos, nós decidimos já de início pensar numa possível gravidez. A minha preocupação era a minha idade, eu me casei com 37 anos. Então eu já comecei a providenciar o que eu precisava com relação aos médicos, cuidados, e 3 meses após o nosso casamento, a Alice chegou. Então eu já descobri que eu estava grávida logo depois de 3 meses. Eu não achei que fosse tão rápido, foi uma surpresa muito grande, assim, eu comecei a ver a realização do meu sonho acontecer. E a minha gestação foi uma gestação maravilhosa. Eu tenho ótimas lembranças, assim. Sinto muita saudade da minha barriga, sinto muita saudade da Alice mexendo, das primeiras vezes que eu ouvi o coraçãozinho dela, então isso pra gente é muito marcante. E quando eu fiquei com o meu 7º mês de gravidez, no ultrassom normal, o médico então disse que estava com algumas alterações no exame da Alice. Ali, naquele momento, pelo semblante do médico, a gente viu que existia uma gravidade. E na minha aflição eu falava com ele, me fala o que ela tem, me fala o que ela tem. E então ele me falou, olha, sua filha tem hidrocefalia. E aquele dia foi o pior dia da minha vida. Ouvir esse diagnóstico que a gente não esperava. A gente sonha, né, com a gravidez, a gente sonha com o filho. Eu sempre tive esse sonho, como eu disse, e de repente eu vi que a minha filha tinha uma hidrocefalia, era começar a precisar adaptar aquele sonho que eu estava realizando. Continuou sendo meu sonho, a Alice é a realização dele, mas hoje ela é a realização adaptada. E esse é um pensamento que eu tenho todos os dias da minha vida, é o que mais que eu preciso fazer para poder adaptar melhor a situação que ela precisa, as condições que ela precisa. E assim a gente vai levando um dia de cada vez. Um outro fato muito marcante também, depois dessa descoberta, né, da hidrocefalia da Alice, foi com relação aos acompanhamentos que a gente veio fazendo então nesses últimos meses até o dia do parto. E a Alice estava encaixada para nascer de parto normal, eu estava muito satisfeita que fosse de parto normal, apesar de não ter uma prioridade entre uma coisa ou outra. Mas nós decidimos acompanhar então esse resto de gravidez e já iniciar os acompanhamentos que a Alice precisaria. E assim nós fizemos desde então. E um dos acompanhamentos que a gente optou por fazer foi escolher um pediatra para acompanhar o nascimento da Alice. A gente não queria que fosse um pediatra de plantão, a gente queria que fosse alguém que a gente tivesse escolhido, que a gente tivesse gostado, que fosse acolher a nossa filha, que fosse cuidar dela no primeiro momento. E aí veio o segundo pior dia da nossa vida, porque nós escolhemos uma pediatra e chegamos nessa médica para poder conversar com ela, com todos os exames que a gente tinha, com tudo da Alice. E a frase que ela nos disse, dentre tantas coisas que ela nos falou naquele dia, é a frase que, na verdade, ficou registrado. Ela disse para mim assim, falou, olha, a pior fase da sua vida está começando. E ela me disse, a sua maternidade não vai ser uma maternidade cor-de-rosa, cheia de coraçõezinhos. Então comece a se adaptar com isso. Aquilo ali foi assim, eu não sei nem dizer o que foi ouvir aquilo. Então ela tirou o nosso chão. Eu só terminei a consulta chorando, eu não conseguia mais ouvir nada do que ela estava dizendo. O Thiago, eu só via ele respirando fundo, muito nervoso, muito angustiado. E saímos dali com a decisão de que ela não ia ser a primeira pessoa a cuidar da minha filha. Que a gente estava escolhendo com tanto cuidado uma médica para receber a minha filha no mundo e não era aquela pessoa que merecia esse momento. Então a gente decidiu que não seria ela. E de fato não foi. Passados 15 dias então foi quando veio o nascimento da Alice. E a Alice nasceu de parto normal, como era o previsto. O dia foi um dia muito maravilhoso, porque apesar de ser de parto normal, foi um dia mais ou menos agendado. Eu já estava em processo de contrações e estava lá então na parte já, né, do desenvolvimento mesmo do parto e começaram já as induções para que ela nascesse. E eu rezava muito, eu pedia muito a Deus que ajudasse, que fosse
né, assim, um momento mágico, que era o que a gente tanto esperava. E o grande medo que a gente tinha, porque nesses 2 meses de gestação, com o diagnóstico da Alice, os médicos sempre diziam pra gente assim: a sua filha tem um problema neurológico, então eu não sei dizer como ela vai ser. Porque eu sempre perguntava, mas ela vai conseguir? Ela vai conseguir? Ela vai saber? Ela vai dar conta? E os médicos todos diziam isso pra gente: eu não sei te dizer como vai ser a sua filha. A sua filha você só vai descobrir no dia que ela nascer. A gente vai conhecer a Alice no dia que ela nascer. Então esse dia era um dia de uma expectativa muito grande. Não era só pelo nascimento, era quem seria a Alice, né? Como que ia ser aquela Alice que a gente estava esperando tanto e desejando tanto. E no momento do nascimento da Alice, foi muito bonito, assim, aquela expectativa, aquelas contrações, o parto acontecendo, e a Alice veio, a Alice chegou. E quando a Alice chegou, os primeiros minutos ela não chorou. Então foram minutos que, assim, eu não sei nem dizer ao certo quanto tempo foi, mas foi um desespero, que eu lembro que eu gritava com o médico, eu perguntava: ela não está respirando, a minha filha não vai sobreviver, pelo amor de Deus, acorda minha filha. E a pediatra que a gente escolheu estava lá. E ela cuidou da nossa filha, ela conseguiu que a Alice respirasse, que a Alice fizesse os primeiros movimentos e os primeiros despertares que ela precisava. Se tiver também, não. Vamos. E a Alice então nasceu, e essa médica que foi a pediatra que a gente escolheu, né, conseguiu trazer a Alice à vida da forma como a gente esperava. Então ela fez os primeiros procedimentos que precisavam ali para o nascimento dela. Ela começou a chorar baixinho. Então quando eu comecei a ouvir aqueles barulhinhos dela, foi um alívio muito grande. E naquele momento eu chorei muito. Que assim, eu entendi que ela estava viva. E aos pouquinhos o choro dela foi aumentando, ela foi ganhando força, ela foi conseguindo respirar, que era o medo que eu tanto tinha, dela não conseguir respirar, dela precisar de oxigênio, dela precisar de um respirador para o resto da vida. E a Alice respirou e chorou. Ali a gente começou a concretizar, né, o sonho que a gente tinha real de ter um filho. A Alice ficou comigo na maternidade só a programação dos 2 dias. Desde o início, então, ela respirou, desde o início a Alice mamou, que era uma outra expectativa que a gente tinha, o medo de uma necessidade de uma sonda, de uma gastro, que a gente sabe o quanto é importante, mas tudo era muito pavoroso. E a Alice respirou, a Alice mamou, ficou comigo os 2 dias no hospital e nós fomos embora para casa. No dia de ir embora para casa, que o médico foi me dar alta, ele falou: mãe, você já está pronta para ir embora. Sua filha já nasceu, sua filha já sabe mamar, a gente não tem por que ficar com vocês aqui mais. E eu desesperei, eu chorei muito, de muito medo. Porque enquanto eu estava no hospital, eu tinha segurança de que eu estava com a minha filha, de que ela tinha sobrevivido, que eu tinha muito medo de perdê-la no parto, de que ela sabia mamar, ela sabia respirar sozinha, mas como que ia ser levar a minha Alice para casa. E aí eu chorei muito. E naquele dia esse médico também foi assim, de um cuidado muito grande. Porque ele foi ao quarto, ele ficou um longo tempo conversando comigo, me dizendo dos medos que eu estava tendo, que ele entendia esses medos, mas que eu não precisava preocupar, que a minha filha estava bem, que se ela não estivesse bem, ele não liberaria para a gente poder ir embora para casa. E depois daquela conversa com ele falou: eu vou te dar mais o resto desse dia para você pensar, para você se adaptar com essa ideia. Hoje você vai começar a sua vida com a sua filha. Então eu terminei esse dia pensando nisso, me preparando emocionalmente para isso, e fomos embora para casa com 2 dias, que também é uma vitória muito grande. Então eu falo que a Alice é ensinamento para a gente desde a gestação, desde o primeiro diagnóstico, desde os primeiros dias, os primeiros momentos dela de vida. E já desde o início da vida da Alice, já é natural, né, para a vida dela, isso hoje já faz parte da nossa rotina. Então a gente sempre está em muitos médicos, a gente sempre faz muitos acompanhamentos, ela faz todas as terapias que ela precisa para o desenvolvimento. A Alice continua sendo uma criança que a gente não sabe como vai ser, e que na verdade que mãe que sabe, né, como que o filho vai ser.
Então isso não é diferente com a Alice. E claro que eu tenho angústias, eu tenho medo e eu me surpreendo o tempo todo com ela. E aos 9 meses da Alice, ela começou com uns comportamentos diferentes, pareciam sustinhos, e eu estranhei porque era um comportamento que ela não tinha. Então eu entrei em contato bem rápido com a neurologista dela, expliquei o que estava acontecendo, ela me pediu que mandasse um vídeo da Alice. E quando ela viu o vídeo, ela me falou: a Alice está tendo convulsões, isso são convulsões que ela tem. E ainda perguntei, mas de forma tão sutil, porque o que eu imaginava de convulsões era aquela convulsão clássica que a gente escuta, né? E ela falou assim: esse sustinho é uma convulsão. Então nós fomos com a Alice para o hospital, nós ficamos internados 21 dias. E nessa internação da Alice, foi necessário esse tempo todo para controlar essas crises dela, porque a medicação tem que ser iniciada bem aos pouquinhos, e com o passar de 3 dias aumenta um pouco a dosagem, mais 4 dias aumenta de novo, até conseguir encaixar a medicação e a dosagem certa. Então esse período no hospital ela ficou convulsionando. E fomos para casa, depois de 21 dias, a Alice ainda tinha umas pequenas convulsões, menos, mas ainda tinha. Um segundo tratamento que foi criado para ela, poucos dias depois dessa saída da internação, foi o uso de um corticoide, de uma dosagem alta de corticoide. Nós ficamos então 3 meses com a Alice só dentro de casa. A minha mãe e a minha sogra iam para dentro da minha casa para cuidar dela no momento que a gente precisava sair. Ela não tinha contato com mais ninguém nesse período, porque o corticoide reduzia a imunidade. E esse corticoide foi o que controlou as crises da Alice. A Alice hoje não tem mais crises convulsivas. A Alice ficou tomando esses corticoides e durante algum tempo, coisa de 2 meses, ela conseguiu ter o controle total. Durante 5 meses ela tomou anticonvulsivante e mudou um pouco o comportamento, ela ficou um pouco mais dorminhoca, ela produzia menos nas terapias dela, mas depois dos 5 meses a medicação teria que ser retirada porque é uma medicação que só pode ser usada por 5 meses. E veio a angústia de novo. Na retirada da medicação, o que aconteceria com a Alice? E na retirada da medicação, a Alice não convulsionou. Então, de lá para cá, essa medicação nunca mais foi introduzida, nenhuma outra foi colocada no lugar. A Alice não toma anticonvulsivantes e a Alice hoje não tem convulsões. A gente sabe que existe ainda a possibilidade disso retornar. Isso é comum para crianças que têm esse tipo de problema neurológico, mas a gente tem uma fé muito grande de que isso não vai retornar, de que isso foi uma página virada na vida da Alice, e assim a gente espera que seja. A cada dia é uma novidade, a cada dia é uma coisa que ela vence, é um pequeno ganho que ela tem, então isso tudo a gente comemora nos mínimos detalhes. Eu vejo que a minha maternidade é uma maternidade muito intensa. Eu acho que coisas que as mães, na rotina, no dia a dia, no cuidado com os filhos, talvez não percebam. Eu percebo cada movimento da Alice, cada evolução, cada diferença que ela tem no dia a dia. E mesmo trabalhando, eu trabalho o dia todo, o meu momento com ela é no começo do meu dia e é no final do nosso dia, quando eu busco ela na casa das avós e a gente vai para casa. Então, eu falo que eu fico com a minha filha um tempo curto, Eu entrego ela para outras pessoas cuidarem durante o dia. São pessoas da minha confiança, ela passa o dia dela com as avós, ela passa o dia dela, parte dele com meu marido, que tem um trabalho flexível, e a minha carga de trabalho é uma carga de trabalho mais complexa. Então eu passo algumas horas do meu dia com ela, mas são horas muito intensas, são horas que a gente canta muito, são horas que eu brinco muito com ela. O banho dela não é só o banho, fazer ela dormir não é só fazer ela dormir, tá com ela no colo não é só estar com ela no colo, dar mamadeira, que é a última refeição dela do dia, não é só uma mamadeira. Então eu vivo esses momentos no meu dia a dia de forma muito intensa e eu faço questão disso. Então eu abri mão das minhas noites de fazer qualquer outra coisa para poder estar com ela, e isso é a minha prioridade. No nosso dia a dia, então, a Alice tem as fisioterapias, terapia ocupacional, tem a fonoaudiologia, os médicos de rotina, neurologista, e a cada dia é uma descoberta. Então a gente vem descobrindo com a Alice quem ela vai ser, quem ela já está se mostrando assim no dia a dia pra gente. E eu falo que é difícil, eu não esperava, eu não desejava que fosse dessa forma, mas se Deus hoje me perguntasse se eu quisesse voltar atrás, se eu optaria por não ter Alice, jamais eu optaria por não ter Alice.
A Alice, ela é tudo na minha vida. Ela é... Eu não me vejo de uma outra forma sem ser mãe. Eu não me vejo de uma outra forma sem ser mãe da Alice. E eu tenho certeza que a Alice é minha porque ela tinha que ser minha. Eu entendo hoje a escolha que ela fez de vir para mim, de ser minha, de ser da minha família. Eu entendo hoje o tanto que eu quis, de alguma forma, o tanto que eu aceitei e que eu precisei que a Alice fosse minha. E eu acho que a gente está evoluindo juntas, a gente está aprendendo, né, uma série de coisas aí da nossa vida juntas. Eu agradeço muito a Deus por ter a Alice na minha vida e muito por ter ela na minha vida hoje. Né? Eu entendo que é a criança certa, a filha certa no momento certo da minha vida. A Alice hoje mudou assim, a minha vida completamente. A Alice mudou a vida da minha família, né? Da família do Thiago, da nossa vida enquanto casal. Então não dá para ser sem a Alice. A Alice hoje faz parte disso tudo e ela é a nossa grande prioridade, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E eu queria hoje ter a oportunidade de poder dizer para aquela médica de 15 dias antes da Alice nascer que a minha maternidade é uma maternidade cor-de-rosa e que ela é cheia de corações. E eu acho que ela é mais do que cor-de-rosa, assim, eu vivo uma vida de forma muito intensa. Tenho dor, tenho medos, tenho angústias, tenho isso tudo. Mas a minha maternidade, ela é uma maternidade cor-de-rosa cheia de coraçõezinhos. E isso é pela Alice, é graças a ela. Essa é a minha história. Ai, meu Deus! Vocês são fortes demais! Puta que pariu! Gente do céu! Que mulheres guerreiras! Nossa, obrigada por ter vindo, obrigada por compartilhar. Eu te agradeço. Você tá preocupada com essa careta? Eu faço uma careta. Obrigada, eu tô muito feliz, tô muito emocionada. Eu tô muito feliz, eu acompanho a história de vocês, assim, não muito perto, mas todo mundo que tá aqui tem algum motivo de estar aqui, porque faz parte da minha história também. É verdade. Eu escolhi realmente a dedo dessas pessoas que eu sabia que ia fazer toda a diferença. Obrigada, Manu. Obrigada de coração. Obrigada a você por estar aqui. E obrigada por poder contar a história da Alice e as pessoas saberem que não é fácil, mas é muito gratificante. Obrigada. Ai, obrigada. Ai, desculpa ter chorado tanto.